Que interessante, Euler. Você falou, eu divirjo de você quando você disse que o Bolsonaro trabalhou em favor dos poderosos e dos bancos no Brasil, e eu tenho um dado aqui interessante que evidencia o que eu estou falando. O PIX foi um mecanismo implantado pelo governo Bolsonaro para possibilitar a transferência entre contas bancárias sem pagar taxa. Você sabe quanto que os bancos perderam com o PIX só no primeiro ano? 2,7 bilhões. Como é que um governo que é aliado aos bancos toma uma medida que prejudica os bancos numa dimensão como essa? Eu não consigo entender o seu argumento. Zé, eu sinto te contar, Zé. Hoje no mundo inteiro, você vai na China, você pega o seu celular, lá é mais do que Pix, está muito mais avançado. Hoje você vai num restaurante lá, a câmera viu a sua fotografia, você não precisa nem apresentar cartão. Já sabe o seu nome lá, está muito mais avançado. Pix aqui no Brasil já veio tarde. Eu não ouvi o que eu ouvi. Pix aqui no Brasil já veio tarde. A gente acabou de ouvir, mas você ouviu também, né, Dani? Pix aqui no Brasil já veio tarde. É um avanço que queira, não é porque o Bolsonaro inventou Pix, uma coisa, uma inovação dele. Você sabe, nos últimos 30 anos, qual o governo que menos pagou juros para bancos? Bolsonaro. Uau! Eu a menor... sei. Sim, basta bom, você... Bom, é uma afirmação sua, eu não é uma afirmação minha, esse é um dado oficial, é um dado oficial do Banco Central, tá? Porque nós tivemos durante o governo Bolsonaro a menor taxa Selic dos últimos 40 anos. Ela chegou, não sei se você se lembra, a menos de 5%. Eu lembro do Ciro Gomes, inclusive, chocado com isso, criticando a esquerda. A esquerda sempre disse que ia baixar os juros, e os juros, os menores juros dos últimos 40 anos no Brasil, praticados durante o governo Bolsonaro. O banco, se eu receber 0,5%, 1%, 2% ou 13% igual o Bolsonaro deixou, quem deixou essa taxa de 13% foi o Bolsonaro. Mas quanto foi que a Dilma deixou? Você lembra quanto a Dilma deixou? O Banco Central, está 12%, ele que deixou. Não foi outra pessoa, não. Quem botou o cara no Banco Central hoje e tirou ele do controle foi o Temer e o Bolsonaro, para o governo não controlar o Banco Central. O juro é 13% e não pode mexer. Não pode mexer, que não pode mexer. Mas quanto estava o juro na Dilma? Essa norma aí, quem deixou foi o Bolsonaro. Então não adianta você querer fugir. O Brasil é escravo de banco. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Hoje o Banco Central... O PT não conseguiu acabar com isso? Não, o PT quis acabar, mas veja só, foi botada uma lei agora, no governo Temer e no governo Bolsonaro, que o presidente do Banco Central, o governo que ocupar ele, o Lula acabou de ser, não pode mexer no Banco Central. E quem decide o juro é o Banco Central. Então quem está decidindo... No governo Lula, Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central. Não, quem fez isso não foi Meirelles. Vamos falar de números, olha só. Não. Você sabe qual foi o governo que os banqueiros mais lucraram no Brasil? Lula. Durante o governo Lula, ele fala isso inclusive, confessa.